que é a vida extrema? O que são os extremófilos? Onde a gente tem vida aqui na Terra? Quais são os lugares mais altos ou mais profundos, ou mais quentes, ou mais frios, ou mais ácidos, ou mais básicos, ou mais secos, onde a gente encontra formas de vida? E estudando essas formas de vida extremas, o que a gente aprende sobre a vida na Terra, sobre o surgimento e a origem da vida por aqui e sobre a vida fora da Terra? Por que para estudar extraterrestres, pelo menos por enquanto, o melhor que a gente pode fazer é estudar intraterrestres e ver onde estão esses extremófilos? Um assunto super legal, pelo qual eu tenho muita paixão, e é um privilégio aqui no Não Ficção, onde a gente discute ciência do dia a dia com especialistas, poder discutir isso com a especialista, que é a Amanda Gonçalves Bendia, que é formada em Ciências Biológicas pela Universidade do Vale do Itajaí, fez mestrado em Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e doutorado em Microbiologia pela Universidade de São Paulo. A Amanda Bendia é docente do Instituto Oceanográfico da USP, onde ela coordena o laboratório de extremófilos marinhos. Bora conversar com ela sobre esses extremos. Amanda, antes de tudo, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui, poder conversar com você e de poder falar sobre extremófilos, que é uma paixão que eu carrego há muito tempo. Eu estudava vírus, mas sempre com olho para micro-organismos e para entender quão diversa a vida pode ser aqui. Eu vi o finalzinho do que foi a descoberta deles, assim, de que tem organismos que vivem em condições absurdas e as publicações saindo com assim, no extremo mais ácido, no extremo mais básico, no extremo mais quente, no extremo mais frio, tem vida e os organismos sendo caracterizados, assim. E a noção que eu peguei na época, pelo menos, foi o quanto a gente precisou ter análise de DNA, por exemplo, para poder entender isso, porque o método clássico ali de levar o micro-organismo para o laboratório, cultivar, ver a mancha que ele faz numa plaquinha, para aí entender o que é que está crescendo ali, é um pouco complicado quando você quer estudar alguma coisa que cresce a 2 km de profundidade no mar. Então eu queria aproveitar para alguém que está na crista da onda e perguntar o que são extremófilos, o que é a vida extrema na Terra e em que extremos que a gente pode ter vida nesse planeta, para abrir com o mais simples assim. Bom, Átila, obrigada pelo convite, né? Para mim é um prazer estar aqui, a gente conversar sobre os extremófilos, que eu sou suspeita, mas é um tema, né, que eu sou completamente apaixonada e fascinada por esses micro-organismos. E, bom, o que são extremófilos? Como o nome já diz, são aqueles organismos que gostam de extremos. Mas é claro que o extremo é em relação ao que a gente acha extremo, né? Então, por exemplo, um parâmetro seja de temperatura alta, de pH baixo, pH alcalino, e a gente hoje, né, a gente encontra vida nas condições mais extremas possíveis do nosso planeta, então desde, como você falou, a subsuperfície, ali a 2 km de profundidade, até a alta atmosfera, a gente encontra vida. Isso. Então, é muito curioso, né, a gente entender como que a gente encontra vida nessas condições tão inóspitas. E uma coisa é a gente estudar macro-organismos. Então, a gente olha para o ambiente e a gente vê, tem, né, um animal vivendo ali. Mas quando a gente, né, pensa nos extremófilos, que a grande maioria são micro-organismos, a gente não enxerga a olho nu. Então, a gente olha lá um vulcão ativo. Como que a gente vai saber que existe vida naquela condição? A gente precisa, de alguma forma, coletar amostra e estudar e tentar entender quem que está sobrevivendo nesse ambiente. E, como você falou, a gente tem as ferramentas de tentar cultivar bactérias e arqueias no laboratório. E essas ferramentas de cultivo são clássicas, então a gente vai lá, pega uma amostra e coloca no meio de cultura e vê quem cresce. Só que hoje a gente tem uma estimativa que a gente só consegue crescer em torno de 1% dessas bactérias que estavam no ambiente. Então, a gente descobriu os primeiros extremófilos ali na década de 60, né, 1960, que foi o famoso Thermus aquaticus, que foi isolado, né, que o pesquisador Thomas Brock, também famoso na microbiologia, ele colocou uma amostra lá do Parque Nacional de Yellowstone, naquelas piscinas termais, e viu que crescia uma bactéria ali, né, a 60 graus de temperatura. Aqueles geysers do desenho do Pica-Pau, né? Isso, esse mesmo. E aí foi a primeira descoberta, né, de um organismo vivendo em uma condição extrema. E isso foi ontem, né, em 1960, pensando na história da ciência, é muito recente. Só que, como eu falei, essas ferramentas de cultivo, a gente não consegue recuperar todo mundo, né, todos os micro-organismos que estavam no ambiente, porque a gente não consegue simular um vulcão ativo ou uma subsuperfície marinha ou a alta atmosfera no laboratório para cultivar
esses organismos. Então, como que a gente faz? Nos últimos anos, várias ferramentas de DNA, né, de sequenciamento de DNA foram sendo desenvolvidas, barateadas, e a gente consegue hoje pegar uma amostra, extrair o DNA dessa amostra e fazer um sequenciamento massivo, e aí sim tentar entender, né, e é como se a gente tirasse uma fotografia daquele ambiente para ver quem são, né, esses extremófilos que estão sobrevivendo, né, nesses locais tão inóspitos. Então, dado que agora a gente tem como descobrir os organismos que estão lá, e vou fazer um parênteses aqui, arqueias são parentes nossos e das bactérias ali, microscópicos também, células sem núcleo, mas não tão famosas, né? Só para, de repente, quem não viu sobre elas. Uma vez que a gente tem essas ferramentas, então, de DNA ou de crescer os organismos, testar, quais são os extremos do planeta que tem vida? Onde a gente encontra vida extremófila? Isso é uma pergunta, né, super interessante, e basicamente todos os lugares que a gente já estudou, a gente encontrou vida, mas existe um limite, né, que é interessante. A gente só consegue encontrar vida onde tem água líquida. Certo. Tem que ter água líquida disponível, né, mesmo que seja em pouca quantidade. Mas, por exemplo, né, para a gente entender quais que são os limites da vida até hoje, né, o que a gente tem estudado e tem encontrado. Em temperatura alta, o limite é 122 graus. Então, já é mais alto do que a água ferve. Com certeza. E por que, né, essa temperatura é tão alta? Porque geralmente a gente encontra essas temperaturas naquelas fontes hidrotermais de oceano profundo. Então tá sob alta pressão e a gente consegue encontrar temperaturas... Então a água chega a 122 graus lá sem ferver por causa da pressão. Isso, exatamente. E aí tem organismo nesse calor. Nesse calor. Que seria uma panela de pressão. Basicamente, quem já viu, por exemplo, uma autoclave de laboratório, uma panela de pressão, se você colocar esse micro-organismo lá, ele sobrevive, né? Pra ele é a temperatura que ele consegue crescer. Que louco. Essa eu não sabia não, que chegava nesse extremo de temperatura. E essa é uma arqueia, né? Que é a Methanopyrus candleri, o nome dela. E ela é encontrada, né, nessas fontes hidrotermais e ela tem um metabolismo bem diferente que ela consegue produzir metano. Né? Então, por isso que é chamada de metanogênica, né? Tem esse nome de Methanopyrus. Que doido. Aí, de temperatura. Então, vou assumir que na superfície vai ser uma coisa ali, 90 graus ou algo assim, e em grandes profundidades com a água já sem ferver, 100 e poucos. Seria meio que um teto aí. O teto, assim, nessas fontes hidrotermais, a gente até encontra temperaturas mais altas, que chegam a 400 graus. Só que até hoje a gente não encontrou, né, uma forma de vida que seja capaz de sobreviver nessa temperatura. Até porque... até hoje. Até hoje, mas assim, pelo que a gente entende de termodinâmica das moléculas, é improvável que alguma molécula consiga se manter em uma temperatura tão alta quanto 400 graus. Mas, né, a gente sempre se surpreende com a biologia. E então, essa faixa que a gente tem de limite é 122 graus, e até hoje, né, eu gosto de falar sempre, porque vai saber, né, se a gente encontrar um novo extremófilo, termófilo, né, que a gente, né, chama o extremófilo, que sobrevive numa temperatura alta, e quem sabe... Extremófilo de sal, né? Isso pensando em temperaturas altas e baixas, né, o que a gente sabe até hoje de limite. Tem uma bactéria que ela é muito encontrada nas regiões polares, na Antártica, no Ártico, que ela vive no interior de geleiras. Ah, que legal. E ela consegue sobreviver até menos 15 graus. Até menos 25 graus ela sobrevive, tá? Ela consegue ficar ativa a menos 15. Caramba. Só que aí a pergunta, né, que a gente faz, e água líquida? E aí o nome dela é bem interessante, que é Planococcus halocriófilos. Então, o que é o halo? Né? É sal. Então, nessas geleiras a gente tem depósitos de sal, e como tem muito sal, né, a temperatura, né, de congelamento da água diminui. Então, mesmo ali a menos 15, tem umas veias de água líquida no interior dessas geleiras, e ela vive, né, nessas veias de água líquida que são também hipersalinas. A água vai congelando e vai expulsando o sal, sal até sobrar um tantinho de água que tem tanto sal que não congela, e ela tá lá dentro. Exatamente. E esse tipo de formação é bem interessante, ele é chamado de brine no inglês, e é muito encontrado em Marte, né, no solo de Marte. Tanto que tem vários trabalhos que já relataram, tem água líquida sazonal, dependendo da época do ano, pode ter um pouco de água líquida, e é geralmente, né... Isso em Marte. Isso em Marte, né, nessas regiões também que tem muito sal, e aí em temperaturas mesmo baixas,
pode ter um pouco de água líquida. Então, até esses ambientes, né, essa bactéria, né, essa Planococcus allocriófilos, ela é um modelo também para a busca de vida, por exemplo, em Marte. E aí a gente foi. Eu já vou trazer essa questão da vida em Marte ou em outros lugares, olhando para elas. Ainda pensando em extremos, a gente falou de extremos de temperatura. Mas tem outros também, né? De Com pH, certeza. de pressão, de altitude. O que mais a gente pode encontrar de vida nesse planeta? Eu tô me sentindo, eu fazendo limpeza em casa e descobrindo em quanta superfície meu filho conseguiu colocar comida, ou sujeira, ou lantejoula, ou pó de giz, assim. E se você olhar de perto, é a casa inteira, não tem extremos, assim. Mas pra onde a gente consegue olhar que a gente encontra a vida também? Então, por exemplo, o pH é muito curioso porque quando a gente falou de temperatura, a gente tem até uma faixa estreita em que a vida é capaz de suportar, que vai ali dos 122 até o -15. No pH, a gente encontra faixa em todos os valores de pH, de 0 a 14, né, que é a escala que a gente tem de pH. Então, a gente tem uma arqueia, né, por exemplo, que sobrevive em pH 0. Nossa, já é tipo mais ácido que o ácido. Isso. E aí, o nome dela é Picrophilus oshimi, né? Tem esse nome diferente, mas ela é uma arqueia e ela vive lá feliz e contente no pH 0. E onde ela acontece naturalmente que ela encontra um pH assim? Então, geralmente tem regiões como lá o Parque de Yellowstone, que tem essas fontes termais, mas são regiões que têm rochas principalmente ricas em compostos de enxofre. E aí, essa temperatura acaba solubilizando esses compostos e acaba acidificando, né? Então, tem umas piscinas ácidas. É bem comum, tem umas regiões lá da Etiópia que tem umas imagens super bonitas de umas piscinas verdes, assim, né? Porque são os minerais dissolvidos e o pH nesses ambientes é super baixo e é onde elas se encontram. Pra dar uma noção da coisa, se eu não me engano, foi numa piscina dessas que alguém caiu em Yellowstone e desmanchou. Você nem encontra nada pra Sabem que a encontrar pessoa isso. caiu lá, mas não tinha como resgatar ela e não sobrou nada Impossível. dela. Então, Exatamente. assim, um ser humano ali desmancha. E pra ver como que um micro-organismo que tem uma célula, como é incrível ele conseguir sobreviver, né, numa condição dessa. E no pH mais alto, imagino que, então, que uma solução de outros sais desse tipo vai Isso. ser super básico, também vai ter uma arqueia da vida lá Com tranquila, certeza, né? essas lagoas também que tem depósito de sal, né, que são lagoas alcalinas, que tem Aquelas que pH ficam 12. rosa, ficam com umas Isso. cores... São bactérias lá também, né? Às vezes são bactérias ou algumas micro-algas Algas, que né? têm pigmentos. Então, né, é interessante a gente pensar nisso, né? Quando a gente pensa nos limites da vida na Terra, quais que são os parâmetros limitantes para a vida? Então, o pH parece não ser um problema, né? Então, Tô a vida vendo. lida muito bem com isso, mas a temperatura já tem essa faixa mais estreita, Por conta da água. provavelmente por conta da água. E de pressão, assim, quão negativo não, quão próxima de zero em pressão atmosférica, ou quão absurda a pressão de fundo do mar, ou subsolo, dá para encontrar vida? Então, no fundo do mar, quando a gente pensa, então, no oceano da Terra, a região mais profunda fica nas Fossas Marianas, que é perto de 11 mil quilômetros. E aí já teve, né, expedições que foram lá coletar amostra e, claro, né, tem micro-organismos sobrevivendo nessas altas pressões. E só que a gente pode ir ainda mais fundo, né? A gente tem esses 11 mil quilômetros de coluna d'água, né, do oceano, mas esse sedimento que está lá no fundo, se a gente perfurar esse sedimento, a gente já encontrou vida até 2,5 quilômetros de profundidade, né? Que são regiões que a gente chama de subsuperfície marinha, que fica nessa crosta mesmo, né, do oceano, abaixo dessa camada de sedimento. Pré-sal lá, estão furando para extrair petróleo e você está encontrando organismo no processo? Tem vários micro-organismos que vivem ali, inclusive que podem se alimentar de óleo e de metano, de hidrocarbonetos que estão nessa subsuperfície. Quer dizer, a crosta da Terra também tá que nem o meu sofá de casa, tem vida até lá embaixo. Exatamente. E porque aí eu, com a minha ignorância, mas conhecendo um pouco, tenho uma dificuldade de entender uma coisa. Porque, ok, fundo do mar, os organismos chegam ali dentro, certo? Eles estão vivendo ali. Agora, quando você fura 2 quilômetros abaixo da superfície, você está chegando em algo que ou um vulcão formou, ou foi magma que saiu e formou rocha, ou é sedimento que está se acumulando ali há sei lá quantos milhões ou bilhões de anos para poder ter essa camada de 2 quilômetros de terra em cima. Desculpa os termos leigos aqui. Então isso está selado do resto do mundo, ou desde o começo,
ou há milhões ou até bilhões de anos. Como que esses organismos foram para lá? Essa é uma pergunta, né, super interessante e é justamente pelo que você falou, né? A gente vai tendo a deposição desse sedimento que vai formando essas camadas. Mas para chegar aí a quilômetros, às vezes pode levar milhões de anos. Então, se a gente for lá, a gente, né, a gente vai num navio, né, de pesquisa que tem um equipamento que faz, né, um corer, né, perfura esse sedimento. E aí, quanto mais fundo a gente vai nesse sedimento, mais antigo é. Então, é como se a gente tivesse aí mesmo uma visão, né, dos micro-organismos que estavam ali há milhões de anos, foram depositados ali há milhões de anos e ficaram intactos, né, sem comunicação com a superfície. E é muito interessante que essas regiões de subsuperfície, elas têm baixo nutriente. Uhum. Então, os micro-organismos ali, às vezes, eles demoram, tem estimativas de centenas até milhares de anos para duplicar uma célula, porque tem pouca energia. Então, a gente está estudando, né, essas bactérias e arqueias que estão lá seladas há milhões de anos e com uma taxa, né, de duplicação da célula, de crescimento muito baixa. Então, é muito interessante para a gente estudar a evolução, né, a evolução da vida na Terra, de micro-organismos, que é como se a gente conseguisse olhar no passado, né, como era a vida no passado da Terra. Então, é muito interessante. Desculpa, você está vendo uma célula que pode ter, então, 2.000 anos, aquela célula, aquele organismo Com paradinho certeza. ali, e ele tá preso ali embaixo Ele há fica 15 milhões de anos. Um metabolismo dividindo. muito lento, então é interessante a gente estudar também evolução, estudar o DNA, né, desses organismos. A limitação é conseguir acessar, né, essas regiões, né, não é tão fácil a gente perfurar 2 quilômetros, né, até essas grandes expedições oceanográficas internacionais, que têm navios específicos de perfuração, é difícil, né, conseguir acessar. Geralmente a gente consegue esses corers, né, esses testemunhos de sedimento de 5 metros, e aí, que já é bastante coisa, mas não é tanto quanto, né, 2 quilômetros. Então, até a nossa questão é, será que tem vida ainda abaixo dessa profundidade? Porque a gente não conseguiu acessar mais fundo que isso. E a gente Mas até não onde a sabe. gente foi, tem. Até onde a gente foi, tem. Que maluco. Quer dizer, cenário apocalíptico aqui, teve, sei lá, explodiu uma supernova, mandou uma onda de radiação que fritou toda a vida da superfície do planeta. Por baixo dessa superfície tá tudo tomado e esses organismos estão crescendo aí como se nada tivesse acontecido Essa fora. história que se tiver um apocalipse, as baratas sobrevivem, na verdade são os extremófilos, né, que provavelmente vão sobreviver, se tiver alguma catástrofe aí nesse nível. Que louco. E aqui, sei lá, no continente também, se a gente for perfurar 2, 3 quilômetros de profundidade, você encontra micro-organismos lá? Também encontramos, né, micro-organismos, né, perfurando a subsuperfície terrestre. É mais difícil logisticamente a gente conseguir perfurar, mas tem muitos trabalhos, né, que tem estudado. Tem regiões até de minas, né, de mineração, que aproveitam, né, essa perfuração da mineração para fazer esses estudos de extremófilos. E também as cavernas, né, são aí uma janela de entrada mais fácil, né, de acesso para a gente conseguir estudar a subsuperfície. Caramba, você me deu um outro extremo agora, que é o extremo de tempo. E pro alto? Sim. O Pico do Everest pra mim já é garantido, porque, né, já tem não sei quantas toneladas de cocô humano lá. Sim. Preocupação nossa. Então ali eu acho que é acessível, mas assim, subindo na atmosfera também? Então isso são até pesquisas recentes que têm mostrado que a gente encontra micro-organismo até na alta atmosfera. E aí a pergunta que a gente ainda não sabe responder muito bem é se a atmosfera ela é realmente um habitat para esses micro-organismos ou só um meio de dispersão, que eles estão ali sendo transportados Eles estão pelo morando vento. de passagem por lá. Exatamente. E a gente ainda não sabe, né? É muito difícil a gente acessar e conseguir estudar esses micro-organismos, mas aparentemente tem alguns que de fato estão ativos na atmosfera e inclusive eles podem influenciar na formação de nuvens, o que parece muito louco, que eles podem servir como nucleadores de gelo ali na formação das nuvens e influenciar, né, a formação. Então, eles têm também, né, não só uma importância pontual nesses ecossistemas, mas até na atmosfera, né, como um todo. Isso é uma outra mudança que veio com extremófilos para mim, que é entender que o planeta é muito mais vivo do que parece, né? Que os fenômenos que acontecem aqui no planeta também são fenômenos causados por seres vivos. Chuva, neve, granizo.
E agora você está me falando dessa profundidade de ter organismos vivos ali. Então, assim, não duvido, por exemplo, que se descubra que o petróleo é formado por ação de micro-organismos e não só por pressão, ou, sei lá, outros depósitos de outros recursos aí. Que eu já vi umas teorias de que, de repente, depósito de enxofre ou de alguns minérios pode ter sido feito por micro-organismos e não necessariamente só por Isso. vulcanismo. Então, que o planeta é muito mais vivo. Faz sentido isso? Isso está se confirmando mesmo? Com certeza. Bom, agora tá aí muito sendo discutido na mídia a questão de mineração de mar profundo. Aham. Por que isso, né? Tem várias regiões do mar profundo que têm nódulos polimetálicos, que são nódulos que têm ferro, manganês e alguns metais, né, que são muito utilizados em componentes eletrônicos e na indústria. E aí tá essa super discussão, as indústrias querendo, né, as empresas querendo explorar e os pesquisadores defendendo que isso vai ter um impacto. Mas aí, né, a partir dessa discussão, começaram a surgir vários estudos desses nódulos polimetálicos de mar profundo, e aí os pesquisadores viram que tem muitos micro-organismos associados a esses nódulos. E aí começou a discussão, será que eles estão influenciando, né, a formação desses nódulos? E tudo indica que sim, né, os Legal. micro-organismos estão ali atuando pelos seus metabolismos de ferro, de manganês, auxiliando ali na construção desses nódulos polimetálicos. Então, também é uma coisa bem recente que a gente vê que os micro-organismos não só são moldados, né, pela geologia do planeta, mas eles também podem moldar a geologia do planeta. É como se fosse uma coevolução, né, do sistema Terra-Vida que a gente vê ao longo da evolução. Então, de repente, descobrir que uma formação, não necessariamente essa, mas sei lá, como uma caverna ou como algum depósito de um mineral fosfato ou alguma coisa assim, na verdade foi, para usar o termo técnico aqui, cocô de bactéria, que sobrou ali, depositou e a gente depois encontra isso e tá pensando no processo geológico, mas aquilo aconteceu por causa da vida, por exemplo. Isso ainda é bem difícil da gente conseguir afirmar, porque uma coisa é a gente pegar o DNA e ver quem estava ali no ambiente, outra coisa é a gente afirmar que está tendo mesmo, né, a bactéria está liberando um metabólito que vai precipitar o mineral. Isso é mais difícil de comprovar, mas as pesquisas estão, né, mostrando isso cada vez mais. E ainda, né, falando do mar profundo, que é a minha especialidade, no mar profundo tem umas formações geológicas que são super interessantes, que são os montes carbonáticos, em regiões que tem cold seeps, né? Como a gente falou de fonte hidrotermal, também tem no mar profundo exudações frias, que são chamados de cold seeps, que são exudações de gás, principalmente de metano, em região... Tipo, não é um vulcão, sei lá, tem Isso. um depósito de petróleo e gás ali embaixo e ele Exatamente. vaza pelo fundo do mar. Exatamente, aí vaza ali da superfície do fundo marinho e a gente vê umas bolhas saindo relacionadas a esse metano. Aham. E aí tem umas arqueias que elas conseguem utilizar, né, esse metano como fonte de energia, junto com bactérias relacionadas ao metabolismo do enxofre, e aí esse metabolismo delas propicia um aumento do pH daquele ambiente. Como é um ambiente marinho, é rico em cálcio, né, carbonato de cálcio, então acaba precipitando esse carbonato, formando esses montes carbonáticos, essas estruturas macroscópicas. Então a gente vê que, né, os micro-organismos influenciam a formação, né, desses complexos aí de montes carbonáticos, né, de forma aí, praticamente todos os ambientes que a gente tem de cold seeps, a gente encontra esses micro-organismos precipitando esses minerais. E aí, de repente, você descobre que alguma formação geológica que a gente vê hoje no continente, tipo, sei lá, um depósito de mármore, de calcário, de alguma coisa assim. Desculpa se eu tô errando o mineral e a formação, mas de repente uma formação dessas pode ter acontecido há milhões ou bilhões de anos por causa de bactéria crescendo e arqueia crescendo no fundo do mar, por exemplo. Por exemplo, os estromatólitos, né? O que são estromatólitos? É verdade. Eles são, né, estruturas macroscópicas de bioprecipitação de minerais que eram muito comuns na Terra primitiva, né? Ali mais ou menos há 2,5 bilhões de anos atrás. E a gente tem no registro fóssil estruturas assim de muitos são pedronas metros. Formadas por organismos, Isso. né? E que no Brasil a gente encontra esses fósseis aqui no interior, em Minas Gerais, no Mato Grosso. É muito comum encontrar esses fósseis.
É verdade. E eles precipitam, né, o carbonato e vai formando várias lâminas e esses estromatólitos vão crescendo. E no passado eram regiões de mar raso, né? Ao contrário do que a gente falou, que era mar profundo, no caso dos estromatólitos, é formado principalmente por cianobactérias em regiões de mar raso, que eram muito comuns, né, nesse período da Terra, nessa época aí de 2,5 bilhões de anos. Hoje a gente vê os estromatólitos em poucas regiões. O mais famoso é na Austrália, em Shark Bay, né, que a gente vê uma formação, mas no Brasil a gente também tem no Rio de Janeiro, naquelas lagoas salinas, né, na Lagoa Vermelha, Que legal. naquela região dos lagos do Rio de Janeiro. Então a gente também tem estromatólitos brasileiros. Quer dizer, a gente tem essa formação, acho que no meu caso, desde quando eu aprendi sobre a grande deposição de ferro que teve há bilhões de anos, quando apareceram a primeira fotossíntese com oxigênio, né? Então Isso. começa a ter oxigênio, o oxigênio reage com ferro e deposita Uhum. isso com ferrugem e faz aquelas bandas vermelhas. Que caiu a ficha que, nossa, assim, a vida mudou o planeta mesmo, Sim. assim. A gente vive num planeta que é um resultado de vida aqui há muitos bilhões Com de anos já. certeza. E interferindo em processos nesse volume de escala, né? O oxigênio que a gente respira, ele só começou a surgir aqui na Terra nesse período aí de 2,5 bilhões de anos com o surgimento das cianobactérias. Antes, né, do surgimento delas, não tinha praticamente oxigênio na atmosfera. Então, toda a vida que era presente aqui no passado, né, antes desse evento da grande oxigenação, eram micro-organismos anaeróbios que viviam sem oxigênio. E né, tem toda essa discussão que a vida complexa só foi possível porque o oxigênio no metabolismo é um aceptor de elétrons aí muito eficiente para produzir energia, que foi possível pelo, né, o surgimento aí das cianobactérias que começaram a produzir esse oxigênio. Quer dizer, a vida criou mais vida aqui, né? Exatamente. Que fantástico. E antes de entrar no quão úteis eles podem ser, usando um viés utilitarista aí, mas como que é trabalhar com isso? Onde que você já teve que ir para colher esses extremófilos? Você tem que ir nesses extremos também? De pH, de calor, de pressão? Como que é amostrar um organismo desse? Essa é a parte da aventura da ciência, né? Então, a gente vai estudar os extremófilos, a gente tem que ir até os ambientes extremos para coletar amostras e estudar. E, é claro, eu não consigo estudar todos os ambientes extremos, então o meu foco são ambientes extremos marinhos. Então, eu estudo lugares lá na Antártica, né? Lá no Polo Sul, e também de mar profundo. Então você já foi para Antártida. Fui para Antártica já 4 vezes. Que legal. E foi, claro, uma experiência, né, maravilhosa. E aí na Antártica eu tenho estudado também vários tipos de ambientes. Os mais famosos, que são os predominantemente gelados, que é neve, né, as geleiras, mas também eu tenho estudado lá um vulcão que é ativo e que é Eu acho muito fantástico. inusitado, né? É. A gente imaginar que tem um vulcão ativo no meio da Antártica e na verdade tem mais de um. Fui visitar um vulcão. Ah, você foi onde? Colômbia, Itália, Japão? Não, Antártica. E como é que é? Ele tá no meio do gelo? Assim, dá pra ver que é um vulcão? Ele tá ativo? Dá pra chegar perto? Então, hoje na Antártica a gente tem 4 vulcões ativos. 3 que estão no continente e um que é uma ilha, que é esse local que eu tenho estudado. Tipo o Havaí, assim, só que lá. Isso, só que no caso, né, essa ilha que eu tenho estudado é a Ilha Deception, e a ilha em si é o vulcão. Então é super interessante porque se você vê uma imagem de cima, você vê aquele formato de extrato vulcão da borda, só que a maior parte dele está abaixo do nível do mar. Só que lá aconteceu, há uns 10 mil anos atrás, uma grande erupção e a parede do vulcão colapsou e o mar inundou a caldeira. Ah, então a água entra dentro da caldeira. A água do mar Nossa, entra na que ambiente caldeira. maluco. E aí o mais divertido de tudo isso é que a gente consegue entrar com um navio dentro da caldeira do vulcão para coletar as nossas amostras. Caramba. E aí, mas ele tá ativo ainda? Tipo, tá tem ativo. erupção? A última erupção que teve foi na década de 70. Foram 3 erupções seguidas. Mas tem um acompanhamento lá, né, do pessoal que que trabalha com vulcões, de sismografia e etc. E eles viram que ele tá lá, né, quase para entrar em erupção de novo. Mas ele é ativo, tanto que a gente vê, né, fumarolas ativas ao longo da ilha.
E aí essa caldeira, ela tem uns 9 quilômetros de diâmetro. Nossa, é grande. E a entrada tem 400 metros. Então você vai lá com o navio, com as paredes ali do vulcão. Moana passando Exatamente. pela fresta ali do vulcão. E aí a gente vai, né, no interior dessa caldeira, aí a gente desce de bote, né, pra coletar, e tem umas regiões que é como se fosse uma praia, que tem fumarolas, que são gases do vulcão que são emitidos. E aí você vê como se fosse uma fumaça ali na praia. Parece que você tá em Marte, né? Num lugar, assim, muito diferente. E gelo? E ao redor tem geleiras. Então você vê uma fumarola lá que, se você cavar, a água tá fervendo. E se você medir, tá a 100 graus de temperatura. E poucos metros já tem geleiras com tudo congelado. Caramba! Então, como é um ambiente polar, o calor vai se perdendo muito rápido. Então a gente tem esses gradientes extremos em uma distância muito próxima. E aí isso é o lugar, né, mais incrível pra gente estudar os limites da vida em relação à Né, temperatura. o limite máximo e mínimo estão ali lado a lado. Isso. Que legal. Que legal. E, bom, esse é o extremo mais cinematográfico. Tem outros que você visita? E aí a gente estuda o mar profundo, e aí a gente imagina, a Antártica tá lá, legal, um ambiente extremo, faz sentido, e poucas vezes a gente imagina que a gente tem ambientes extremos no Brasil. Sim, sim. E que a gente tem, na verdade, né? A gente é um país tropical, mas a gente também tem ambientes extremos. E até, pensando no ambiente marinho, a gente tem, né, a gente chama o talude, que é a queda da plataforma continental, que já tem regiões ali de profundidade. E o que a gente considera de mar profundo? Geralmente é abaixo de 200 metros de coluna d'água, porque a partir disso já não tem mais luz. Então, mar profundo, os organismos estão lá na mais completa escuridão. Então, também é um ambiente super, né, diferente do que a gente está acostumado. E para a gente coletar, a gente não consegue mergulhar e coletar, porque é muito fundo. Então, a gente, né, vai de navio, e o navio tem equipamentos que vão lá coletar essas amostras pra gente. E algumas vezes tem até robôs, né, que são aqueles ROVs, que a gente opera lá do navio, e aí ele vai, né, nos lugares que a gente, né, quer coletar, e manda a imagem em tempo real. Aí ele tem um braço robótico que vai e coleta. Então, o mar profundo, né, também é um ambiente super interessante, e que tem até, né, várias pessoas que falam, a gente conhece mais a superfície de Marte do que o mar profundo do nosso planeta, porque é de difícil acesso e muito extenso, né? 70% do planeta é água, e isso a maior parte ainda dessa porcentagem fica no mar profundo. Então, se a gente for pensar, o maior bioma da Terra e ainda o mais desconhecido. Se você quer enterrar um monstro na ficção hoje em dia, é só no fundo do mar. Exatamente. Assim. O resto a gente já visitou. E para entrar um pouco no aspecto utilitário da coisa, só para trazer... Não acho que a ciência tem que se basear nisso, mas é um exemplo que eu gosto demais. Assim. Acho que se você perguntar para as pessoas o que trouxe mais avanços em termos de biotecnologia, de medicamentos, soluções, assim, que tipo de pesquisa? Provavelmente vão falar pesquisa médica, pesquisa aplicada, pesquisa de câncer. A gente já gastou, assim, múltiplas vezes mais do que quase qualquer outra área de pesquisa, o que se gasta em câncer para chegar em novas curas e outras coisas. Mas eu carrego esse exemplo dos extremófilos com a bactéria, o arqueia, acho que é bactéria, né, que o Brock pegou lá nas fontes termais, que é, como é que é o nome dela mesmo? Atermos aquáticos. Atermos aquáticos, que é uma bactéria, agora é com vocês, tá, gente? Eu não tô explicando com a Amanda, que ela sabe disso, mas que é uma bactéria que, por crescer em água quente, ela tem enzimas, tem as proteínas dela capazes de aguentar altas temperaturas, e foi dessa bactéria que se extraiu a enzima que copia DNA, que a gente usa para quase qualquer coisa que envolva DNA. Teste de DNA, sequenciamento, biologia sintética, síntese de medicamentos, o que você quiser fazer que envolva cópia de DNA, quase certamente está usando a enzima dessa termos aquáticos, porque você pode esquentar o DNA até ele desmanchar e ela não se degrada, e na hora que você abaixa a temperatura, ela multiplica o DNA de novo. Então, assim, o ciclo de multiplicação artificial de DNA que a gente usa em laboratório, pelo menos que eu usava durante a minha pós, é inteiro baseado na termos aquáticos. Então, assim, uma pesquisa que parece
Perdão, tá, mano? Parece besta, parece boba, parece sem grandes consequências, que é o cara foi lá na fonte termal, colher bactéria, colher organismos e descobriu que tinha vida lá. E aí? E aí que, além de revolucionar o que a gente entende sobre a vida, ainda saiu daí uma tecnologia fundamental para a biologia molecular dos últimos 40, 50 anos, tranquilamente, que revolucionou o mundo, assim. Pouca coisa que eu conheço em biotecnologia teve um impacto tão grande. Acho que eu não conheço nada que tenha impacto tão grande quanto essa enzima dessa bactéria para multiplicar DNA. Foi a base de toda a medicina moderna, tudo, tudo. Muito mais do que qualquer financiamento para câncer. Não estou querendo desprezar as outras áreas, mas é isso, assim. Só por isso já merecia a gente estar financiando muito mais disso, porque é daí que vem as soluções. Mas também para poder dialogar com isso, né? Porque a gente tem que justificar investimento em pesquisa e em outras coisas. O que tem de promissor em extremófilos de utilidades? Eu sou 100% a favor da ideia de que não precisa ter utilidade para você estar financiando. Veio muita inovação de pesquisa. Acredito que mais inovação de pesquisa que não era financiada para essa finalidade do que as que são, porque é difícil você achar a solução, às vezes elas não vêm do problema que você está mexendo ali na hora, mas o que mais que a gente pode encontrar de interessante, por enquanto para humanos, em organismos extremófilos, assim? Me dá algumas aplicações ou desafios legais que eles já resolveram que podem ser interessantes pra gente. Então, acho que além dessa aplicação aí da enzima, né, que é a ataque polimerase, que isso revolucionou todo o trabalho que a gente faz de sequenciamento de DNA, que propiciou a gente descobrir toda a diversidade da vida, e foi a partir dessas ferramentas de uma enzima simples que permitiu essa amplificação de DNA, né, no laboratório, e isso, né, até hoje revoluciona, né, o nosso estudo, né, de DNA de maneira geral dos organismos. Mas esses extremófilos, eles já vêm sendo extensivamente estudados em relação às aplicações biotecnológicas, desde as primeiras fases em que os pesquisadores trabalhavam isolando, né, esses extremófilos, e aí eles buscavam fazer experimentos de bioprospecção, então para tentar entender se esses extremófilos produziam algum metabólito que tivesse uma aplicação, por exemplo, antitumoral ou com alguma outra função de interesse para a indústria farmacêutica ou outros tipos de indústrias também. Então isso tem sido muito estudado há décadas. E o que agora tem de novo, que tem revolucionado isso, é justamente essas ferramentas de DNA ambiental. Então, o que a gente faz? Porque tudo que a gente tinha de informação de metabólito era de isolado, que, como a gente falou, a gente só consegue cultivar ali 1%. E a diversidade de moléculas que a gente pode extrair desses extremófilos, de quem não é cultivado, a gente não consegue cultivar. Como que a gente consegue, estudar isso? Então, se a gente for nesse ambiente extremo e pegar um DNA desse ambiente, a gente consegue reconstruir os pedacinhos desse DNA. A gente reconstrói o genoma desses extremófilos sem nunca ter visto a cara da célula deles. A gente consegue fazer isso tudo a partir do DNA do ambiente. E aí a gente tem umas ferramentas de bioinformática que a gente consegue identificar os chamados clusters biosintéticos. Então, estão grupos de genes que têm alguma função. Então, isso é muito mais fácil porque não tem tanto custo de experimento. Você tem o custo lá do sequenciamento, mas você vai lá pela bioinformática e ver, será que tem um gene que tem alguma aplicação, de medicamento ou em algum outro tipo de aplicação? E aí esse programa faz isso em sílico, então primeiro ali no computador, e aí o que for promissor a gente pode mandar para uma empresa sintetizar, e uma sequência de DNA e a gente testa numa E. coli, por exemplo, faz a E. coli produzir... Que é uma bactéria de laboratório que você consegue cultivar super fácil. E aí a gente consegue produzir uma proteína de um extremófilo de subsuperfície numa E. coli a partir, do que a gente encontrou de DNA e ver se aquilo tem algum efeito. Então isso aumentou o nosso leque aí de moléculas que tem aplicação biotecnológica, porque a gente consegue explorar essas moléculas em extremófilos que ainda não são cultiváveis em laboratório. Então eu encontrei aqui, pelo DNA, uma via que deve ser de precipitação de ouro na água, e agora eu quero produzir essa enzima que vai tirar ouro da água do mar, e eu coloco isso numa bactéria em laboratório e posso testar só com esse passo a passo. Isso. E aí essa área também é chamada de engenharia genética, também tem essa nomenclatura, e é muito legal porque quando a gente pensa nos extremófilos, eles estão nesses ambientes extremos, então eles têm que lidar com esse ambiente. Então eles têm uma maquinaria molecular
que é muito robusta e versátil para conseguir lidar. E isso também é interessante para a biotecnologia, né? O que dessa versatilidade a gente consegue tentar, né, selecionar de moléculas com alguma aplicação, né, que é importante para o nosso dia a dia. Então, os extremófilos... A variedade de vida que a gente consegue ver é impressionante, mas ela é um nadinha perto do que é a variedade de vida em ambientes extremos, Com né? certeza. E aí eles têm, né, tanto essa aplicação na biotecnologia, mas também a partir dessas ferramentas de DNA ambiental, a gente descobriu, fez algumas descobertas que revolucionaram o nosso entendimento do que é a vida. Por exemplo, em relação à origem dos eucariotos. Então, tem a partir dessa sequência de DNA do ambiente, de uma região de fonte hidrotermal lá perto do Ártico, de Mar Profundo, foi descoberto um grupo de arqueias, que é chamado de Asgard. Aí quem é fã aí da mitologia nórdica, todos os filos têm, né, homenagem aos deuses nórdicos, Loki arqueota, Odin arqueota, Thor arqueota. E aí eles descobriram, né, por essas pesquisas, que elas são, né, o que a gente tem de mais próximo hoje com a origem dos eucariotos. Então, como que os eucariotos se originaram? Eucariotos, organismos complexos com Isso, células com núcleo, eu e você, por exemplo. Isso. Os peixes, plantas, fungos e quase todo o resto. Ameba. Isso, porque o que a gente já sabia há muito tempo é que a célula dos eucariotos, como que surgiu? Tinha uma célula hospedeira que englobou uma bactéria que deu origem à mitocôndria. E aí isso, né, a célula eucariótica surgiu. Só que a gente não sabia quem que era essa célula hospedeira. Onde isso aconteceu, né? Onde isso aconteceu. E hoje a gente, né, tem essas informações a partir desse DNA ambiental de ambientes extremos, né, como essas fontes hidrotermais, que essas arqueias que são encontradas, né, em subsuperfícies, elas são as mais relacionadas que a gente tem, né, evolutivamente com essa célula hospedeira que deu origem aos eucariotos. Tanto que se você for pegar e estudar os genes dessas arqueias, elas têm genes de eucariotos, né, de formação de citoesqueleto de eucarioto e vários Que já genes tava tudo ali. que são típicos de eucariotos e elas carregam. Então elas são um elo aí, né, entre, né, procariotos e eucariotos na evolução. Entrando nesse aspecto da conversa, sobre o que os extremófilos ensinam sobre o resto da vida na Terra ainda. Faz sentido para mim, porque, assim, hoje em dia o planeta tem crosta, tem oceanos, tem montanhas, mas são formações recentes da história da Terra, né? A evidência que a gente tem da vida surgindo aqui há quase 3 bilhões de anos, ou um pouco mais de 3 bilhões de anos, é uma época em que o planeta era basicamente esses extremos, né? O extremo de temperatura, muito mais vulcanismo, menos oceanos, os oceanos mais quentes, com extremos de sal, não tinha planta, não tinha oxigênio, não tinha um monte de coisa. Então, assim, o que hoje é a exceção, é o que sobrou de ambiente extremo e radical, na época em que a Terra estava ali curtindo a sua juventude. Isso era o comum, né? Então, ir para esses ambientes é reencontrar as condições que a vida encontrava quando surgiu aqui. Faz sentido para mim os organismos que estão lá serem próximos da origem da vida, mas é uma suposição. Você está me dizendo que, de fato, estão lá e são assim, né? Hoje a gente tem, inclusive, várias evidências de que a vida na Terra provavelmente surgiu nessas fontes hidrotermais de oceano profundo. E quais seriam essas evidências? Primeiro, se a gente for estudar o DNA dos termófilos, que são os micro-organismos que vivem em ambientes quentes hoje, a gente consegue posicionar eles na árvore da vida, né, que é aquela árvore filogenética, eles estão na base. Isso significa que eles são muito antigos, então provavelmente foram os primeiros a surgir no planeta. E tem vários experimentos de laboratório, inclusive o famoso, né, do Miller-Urey, né, que é aquele famoso de química pré-biótica, que simulava condições quentes no oceano primitivo, que poderia produzir as primeiras moléculas prebióticas que teriam dado origem ao primeiro ser vivo. Então a gente tem vários indícios de que o ambiente quente marinho, ele é muito propício a criar biomoléculas que compõem os organismos como a gente conhece hoje. E as fontes hidrotermais têm, né, essa característica, tem a energia do calor, tem o gradiente químico, que é muito importante. Nessas fontes hidrotermais, a gente tem chaminés, que são formadas de minerais que formam umas cavidades.
E tem várias pesquisas que sugerem que essas cavidades serviam como uma primeira delimitação de uma protocélula, antes de existir uma membrana plasmática, por exemplo. Então, tem, né, vários argumentos e evidências de que esses ambientes de fonte hidrotermal seriam os mais propícios aí ao surgimento da vida e dos primeiros organismos que evoluíram no passado. Acho que uma das grandes dúvidas quando eu comecei a estudar biologia, pré essa noção das fumarolas e das fontes termais, era a noção de que como você concentra moléculas para fazer a vida antes de você ter uma célula ou alguma coisa que ativamente faz isso, né? Então vamos buscar condições. Uma delas pode ser, sei lá, poças de água secando, então onde a maré sobe e desce, você concentra sais e concentra moléculas, e aí você tem gradientes, né? Fica mais ou menos concentrado. Mas são condições muito flutuantes aí. O que quando você olha para a fumarola, você tem isso, né? Você tem a água quente saindo de baixo e ela está esfriando para cima, então é contínuo isso, vai estar o tempo todo fazendo isso. Conforme vai esfriando, as moléculas vão se juntando. Você tem aí minerais como ferro, enxofre e outras coisas que são completamente centrais na nossa produção de energia, né? É o que está na base da mitocôndria, das outras partes da nossa célula que fazem energia. Então tá tudo ali os ingredientezinhos, né? E é um ambiente extremo, é verdade. É muito curioso. E ainda é mais curioso que quando a gente vai pensar em lugares fora da Terra, como por exemplo algumas luas geladas de Saturno, de Júpiter, como Europa, Encélado, as pesquisas recentes têm mostrado que tem um oceano embaixo da camada de gelo e inclusive os pesquisadores, né, têm demonstrado que é muito provável que tenha fontes hidrotermais no fundo desses oceanos fora da Terra. E aí é a combinação perfeita para a gente tentar buscar vida, porque essas luas geladas, esses oceanos fora da Terra, aqui no Sistema Solar, eles têm as condições químicas, né, propícias para o surgimento da vida. E aí aquela questão filosófica, né, da biologia será que a vida é tão fácil assim, né, de se originar? Será que, dadas as condições necessárias, a gente poderia ter, né, um surgimento de vida fora do nosso planeta? Ou será que aqui é um ambiente muito raro mesmo e só aqui que foi possível? Então essa é uma pergunta, né, bem recorrente e cada vez mais tem sido discutido numa área da ciência chamada astrobiologia. Vamos para essa então. Eu vivi as duas. Vivi no sentido de conforme fui estudando mais, aprendendo em área, foi se desenvolvendo, eu fui vendo a explosão de uma coisa e outra minguando, assim. O que minguou primeiro foi vendo o quão excepcional é a nossa condição na Terra para ter vida complexa e inteligente aqui. No sentido de ter poucos impactos de asteroides, de ter uma combinação muito certinha de luz, temperatura, distância, estabilidade do planeta e outras coisas. E o quão acidental foi você ter tido, por exemplo, dinossauros extintos e espaço para mamíferos aparecerem, para o nosso padrão de cérebro, outra coisa, aparecer por aqui. Tem a conversa toda com a Nelly, te convido a dar uma olhada nela, e com o Crosta sobre impactos de asteroides, para vocês entenderem o que eu estou falando dessa parte. Assim. Então, quanto mais eu estudei isso, para mim menor ficou a chance no universo de vida complexa a ponto de você ter organismos inteligentes capazes de falar uns com os outros, né? Um ET que você vai dar a mão para ele ali e bater um papo. Por conta dessa excepcionalidade. Mas ao mesmo tempo, olhando para o básico, olhando para o surgimento de vida com células, do que seriam arqueias ou bactérias, quão comum é no universo você ter peptídeos, ter nucleotídeos, os ingredientes que a gente usa em seres vivos, né? Açúcares, gorduras, ácidos nucleicos, proteínas, sendo formadas acidentalmente no universo, e o quão difusa é a vida aqui na Terra, o quão excepcional ela é em estar em quase qualquer ambiente e ter tudo quanto é tipo de metabolismo, né? Um organismo que usa radiação para crescer, um organismo que está ali na crosta terrestre a 3 km de profundidade, dividindo uma vez a cada 10 mil anos, que é um negócio surreal. Então, ao mesmo tempo, para mim, tá cada vez mais difícil de acreditar que a gente vai conseguir encontrar vida inteligente no universo. Ela tá cada vez mais excepcional dentro do meu conhecimento, mas vida simples, organismos de uma célula só, deve ser uma coisa extremamente comum, ou pelo menos em relação ao resto, porque é muito doido ver como tem vida aqui na Terra em extremos.
Faz um pouquinho mais pra mim dessa relação. Você falou, por exemplo, os brines marinhos, os brines né, essas águas concentradas, hipersalinas, geladas aí, tendo vida, onde isso diz pra gente que tem vida, num pH extremo, numa temperatura extrema, numa baixa atmosfera. Sei lá, eu já ouvi falar que na Estação Espacial Internacional dá pra encontrar micro-organismos ali fora, assim. Não sei o quanto que é contaminação ou não do que eles estão vendo, mas assim, se tem tanta vida no planeta assim, onde a gente pode esperar encontrar vida com base nisso, né? É uma pergunta interessante até a gente pensando no nosso próprio planeta, é que tem muitos pesquisadores que têm essa, né, vão por essa linha, mas foi condições muito únicas para a vida surgir no nosso planeta, e provavelmente isso aconteceu só uma vez, teve um evento, né, que isso aconteceu, mas já tem outros pesquisadores que acham que até durante, né, a Terra primitiva, foram vários eventos que aconteceram ao mesmo tempo, né, de surgimento da vida. Só que aí, né, várias pessoas perguntam, mas por que a gente não vê vida hoje aqui na Terra surgindo, se é tão fácil assim? E até é curioso, até o próprio Darwin já escreveu isso numa carta para um colega, que ele até comenta nessa questão, né, por que a gente não vê a vida surgindo atualmente. Desculpa, um breve parênteses aqui. Todos os seres vivos são relacionados. Toda a vida que a gente encontrou até hoje tem um ancestral comum e é compartilhado, ou seja, toda a vida que a gente encontra na Terra, a gente descreve com só um evento de que a vida surgiu aqui e é isso. Então, por que ela só surgiu essa vez, né? Isso. E aí, né, o que a gente, né, tem de argumento principal disso é que hoje a gente tem vida em abundância e a vida se alimenta, né? Então, se for surgir alguma estrutura dessa, alguma molécula, provavelmente ela vai ser consumida pela vida, vai ser devorada pela vida, como Darwin escreveu, né, numa das cartas. Então, foi quem ganhou a competição e a partir do momento que só tem essa, qualquer outra que estiver surgindo vai ser degradada, né? Mas isso aqui na Terra, mas será que se a gente tiver essas condições, né, fora da Terra, será que também não é possível surgir formas de vida? Mas aí, é claro, a gente não tá... Quando a gente vai falar de busca de vida fora da Terra, nessa linha, a gente não tá procurando um ET humanoide que a gente vai cumprimentar nesses locais. A gente tá procurando seres parecidos com esses extremófilos que a gente tem aqui, que são procariotos, são estruturas simples de células, né? E aonde, né, seria, né, interessante a gente buscar essas formas de vida? Para isso, a gente precisa entender esses locais fora da Terra, as condições do ambiente. E pelo conhecimento que a gente tem hoje, indo para o vizinho mais próximo, Marte, né? Marte tem muitas condições que no passado eram parecidas com a Terra. Então, né, tem várias discussões de que várias evidências de que Marte tinha rios de água líquida na superfície, tinha água líquida em abundância, e aconteceram eventos... Tinha lagos que secaram. Isso, e aí aconteceram eventos que acabou, né, secando essa água, e tanto que tem essa missão famosa que a NASA enviou há poucos anos, que foi o Perseverance. Ele pousou numa região que é a cratera Jezero, e que era um delta de um rio no passado. Se você for ver a imagem, dá pra ver certinho o desenho, né, desse delta do rio. E aí, qual que é o objetivo, né, dessa missão? É tentar procurar microfósseis, né, fósseis de micro-organismos que viviam em Marte no passado, quando as condições eram mais amenas, quando tinha água líquida em abundância. Então, essa missão tem esse objetivo, mas também outras descobertas mostraram que Marte ainda hoje tem um pouco de água líquida, sim. Teve algumas missões que não necessariamente pousaram, mas ficam em órbita, né, de Marte, que eles viram que na região, né, uma região polar, tem abaixo de uma camada de gelo ali de alguns quilômetros, de 1,5 km, mais ou menos, tem lagos, muito provavelmente, né, a gente não tem evidências diretas, mas muito provavelmente tem lagos de água líquida de até 20 quilômetros de extensão, subglaciais, né, de subsuperfície. E aí isso é incrível, né, a gente pensar que tem, né, essa quantidade de água líquida em Marte hoje, né, que até pouco tempo atrás a gente achava que não tinha mais. E também tem, né, algumas quantidades de água em determinadas épocas do ano, né, em menor volume no solo. Nesses ambientes que tem muito sal, e aí mesmo em temperaturas baixas, acaba tendo um pouco de água líquida, que é parecido com o que a gente encontra na Antártica. Então, por isso que a gente faz esse paralelo, né, de ambientes na Terra, que a gente, né, usa essa nomenclatura, que são ambientes análogos a ambientes fora da Terra.
Então, a Antártica tem sido muito utilizada como um modelo, né, para buscar extremófilos, para a gente tentar, né, direcionar a busca de vida em Marte. E aí, qual seria, né, o alvo para a gente buscar, né, fora da Terra, por exemplo, em Marte? Tem um grande grupo de moléculas que a gente considera aí como bioassinaturas, que são, né, como o nome diz, assinaturas de vida. Então, uma molécula que fale pra gente que ela veio a partir de um ser vivo. Isso parece simples, mas na prática é bem difícil. A gente afirmar que realmente veio, né, a partir de um ser vivo. Poderia ser DNA ou algum metabólito, né? Um aminoácido, por exemplo, já não seria uma bioassinatura, porque a gente sabe que aminoácidos eles surgem espontaneamente, né? Então, a gente encontra tanto né, no universo de maneira geral, em meteoritos, enfim, e a gente sabe que ele não necessariamente está linkado, né, essencialmente com não necessariamente foi feito por um ser vivo, né? Então, tem que ter uma molécula que seja feita por um ser vivo, para a gente afirmar. Então, isso tem sido, né, bastante discutido em Marte, né, essa busca de bioassinaturas, mas nos últimos anos tem sido muito... o novo hot topic aí da busca de vida são os oceanos do Sistema Solar, que foram descritos há poucos anos, que são encontrados os mais famosos nas luas geladas de Júpiter e Saturno, como Europa e Encélado. Europa, por exemplo, se você for ver uma foto, não é um oceano que nem aqui na Terra, que a gente consegue navegar. Sim, né? sim. É um oceano que ele é coberto inteiramente por uma camada de gelo muito espessa, que pode ter ali entre 10 a 30 quilômetros de profundidade, que é muita coisa. E o mais interessante, né, é que é estimado que esse oceano lá de Europa, ele tem uma profundidade até de uns 100 quilômetros. E aqui na Terra o máximo é 10 quilômetros. Então lá em Europa, o estimado é que tem mais ou menos quase 3 vezes mais água do que todos os oceanos da Terra. Então isso é surpreendente, né? Quando a gente pensa que na Terra, onde tem água líquida, tem vida. Para quem quiser acompanhar, tem uma conversa com a Roseli Lopes, que inclusive foi a descobridora de muitos desses vulcões de gelo nas luas, nas luas, além da nossa lua aqui na Terra. Que acho que é bem complementar essa conversa, que é essa noção mesmo de quanta água líquida existe no sistema solar e a gente não fazia nem ideia. Eu me pergunto só o quanto que você precisaria aí de uma combinação das duas coisas, da água líquida e do gradiente, da temperatura, mas também de por baixo disso ter uma crosta, uma camada rica em metais, como é o fundo dos mares, com enxofre, com ferro, para combinar as duas coisas, ter o metabolismo de produzir energia e ter água líquida que a vida precisa. De qualquer forma, você, para mim, traz mais elementos para a galera que gosta de ter um medo do grande filtro, que é aquela noção de que se a gente não encontra vida inteligente na galáxia, apesar de ter tantas estrelas com tantos planetas, existe algum filtro para a vida que não só sobrou a gente, ou sobraram pouquíssimos organismos inteligentes capazes de se comunicar aqui. Porque esse filtro esse filtro aconteceria em algum momento do surgimento da vida. Mas quanto mais a gente estuda extremófilos, quanto mais a gente vê vida em extremos, mais parece que o filtro não é surgir a vida ou que a vida ocupa. Parece que esse filtro está mais para frente com o surgimento de vida inteligente, né? E você só está me dando mais argumentos para essa noção de que alguma coisa impede organismos inteligentes, mas não a vida de surgir. Até porque a gente está falando, por enquanto, do sistema solar, que é um nada perto, né, da dimensão do universo. Só na nossa galáxia a gente tem bilhões de outros sistemas estelares com planetas e que têm sido cada vez mais descritos pelos novos telescópios, e isso já está... eu não tenho de cabeça assim, mas com certeza já tem mais de 5.000 exoplanetas, que são planetas que orbitam outras estrelas, que já foram descritos. E na astrobiologia, o interessante é a gente tentar encontrar um exoplaneta parecido com a Terra. E essa lista já está em mais de 50 exoplanetas parecidos, só que nunca tem aquele exatamente igual. Tem aquele que provavelmente tem as mesmas condições, mas é como um gigante gasoso, mas tem uns rochosos que são mais parecidos, mas que a estrela é muito intensa em relação à radiação. Então, a gente ainda está nessa de encontrar um muito parecido, mas a perspectiva aí é muito
Interessante até da gente pensar que esses telescópios, eles só conseguem estudar os exoplanetas ao nosso redor. Sim, sim. E dentro da nossa galáxia, a gente tem bilhões de galáxias no universo. Então, se a gente for pensar, a gente nunca vai conseguir estudar tudo. Ou se tiver vida inteligente, talvez a gente nunca saiba, porque pela dimensão, né, tão grande de tempo, também de espaço e a gente sempre vai permanecer na dúvida até a gente ter algum contato de fato, né? Então, na astrobiologia, a gente sempre trabalha com evidências científicas e do que é mais provável a gente encontrar que é formas de vida simples. E até nesses exoplanetas, qual que é a ideia, né, da gente tentar buscar vida? A gente não consegue mandar uma sonda, uma missão que nem a gente manda para Marte, que está aqui do lado. Ia demorar milhares ou até mais tempo para chegar. Então, a gente estuda a distância, principalmente a composição da atmosfera desses exoplanetas. Então, aqui na Terra, né, a gente estava falando de oxigênio. O oxigênio, ele é uma bioassinatura da Terra, porque ele só está presente nessa quantidade por causa da vida. Então, será que a gente tem algum exoplaneta que tenha alguma dinâmica de química da atmosfera que a gente consiga bater o martelo? Ah, não, essa molécula, esse gás na atmosfera só pode surgir por causa da vida. Só que provavelmente é a vida microscópica, né? A gente não tá procurando, né, ainda uma inteligência. Mas, claro, se a gente for descobrir, mesmo que seja uma bactéria num exoplaneta, se a gente conseguir, né, afirmar que existe vida, vai ser uma grande revolução pro pensamento da humanidade de que a gente não tá sozinho no universo. Eu acho que, sem dúvida, assim, a noção de que eu acredito realmente que a gente vai encontrar essas evidências, se não de vida dentro do nosso tempo de vida, planetas, exoplanetas e outras coisas em condição muito próxima da vida ser viável, sabe? Talvez mandando sondas aqui no sistema solar, a gente consiga visitar lugares que não tem vida, mas acho possível a gente encontrar evidência de alguma forma de vida aí, mas no mínimo, né, encontrar um planeta com uma condição muito boa, com uma assinatura muito clara de vida lá, a gente deve ter sim pelo tanto que a gente está conseguindo explorar mais num curto intervalo de tempo, né? O que você está me escrevendo de exploração de exoplanetas é uma coisa que aconteceu nos últimos 20 anos, ou nem isso, né? Isso é muito recente. É super recente e já tem esse volume. O que me impressiona na parte de origem da vida, que não é bem o que a gente está conversando aqui, mas também é a noção do quanto você precisa ter não só as condições certas, mas um acúmulo de condições por bilhões de anos para a vida inteligente acontecer, né? Que é o acúmulo de não só ter vida aqui, mas ter vida capaz de fazer fotossíntese, que acumulou oxigênio, que criou a atmosfera onde vivem organismos complexos, que ao mesmo tempo aconteceu a junção da arqueia com a bactéria, que fez a célula que tem a mitocôndria, que respira, que viabilizou vida complexa, que ao mesmo tempo quer dizer, a vida que a gente encontra hoje, ela não é só um fruto do quão excepcional a Terra mas do quão excepcionais foram os últimos bilhões de anos para ter isso aqui, né? Mas o pacote básico, que até onde a vida consegue ir aqui, você explodiu minha cabeça, assim, do quanto a Terra tá fervilhando de vida, mesmo embaixo do solo, mesmo embaixo do mar, mesmo no mais extremo, no mais alto, em outras coisas. É surreal. E é incrível a gente pensar que também a Terra já passou nesses bilhões de anos por vários eventos de extinções em massa, que alguns deles, 97% das espécies foram extintas, então o que a gente tem hoje foram aí os 3% que sobreviveram de um evento de grande extinção, e foram 5, né, ao longo da história do planeta. Então são tantas coisas acontecendo que é uma história muito única, né? Com certeza, se tiver algum tipo de vida, vai ser uma história completamente diferente do que a gente tem aqui, porque a nossa história, são tantos eventos ao mesmo tempo que acaba direcionando uma história que nunca vai ser repetida, né? O quão única é a vida aqui, o que traz um outro respeito que a gente deveria ter pela vida que tem aqui na Terra, até no sentido de poder preservar ela e estudar, porque é muito legal a gente poder estudar extremos, descobrir que tem vida em qualquer lugar, mas da vida frágil, que não tolera extremos, também é riquíssima e era bom manter ela.
Com certeza. É aquela história, né, que a gente ainda não tem planeta B, apesar da gente ter, né, todos esses conhecimentos astronômicos. A vida aqui é a vida que a gente conhece, né, até o momento, não, até hoje a gente não descobriu nenhum outro tipo de vida. Então, a vida como fenômeno no universo, até onde a gente sabe, é aqui, e por isso que é tão especial, tão rara, e a gente tem que, né, cada vez mais respeitar e valorizar todas as formas. E né, a gente está vendo, né, nós humanos estamos impactando, né, com mudança climática, com poluição. E então é muito importante a gente ter essa consciência do quão rara é a vida e é importante a gente preservar a vida que a gente tem no nosso planeta. Acho que juntando vários extremos que a gente falou aqui, com o que você disse agora, só que a gente está cobrindo o planeta de plástico, vindo de petróleo, para manter toda a produção industrial que a gente tem, criando um novo tipo de molécula que o planeta não viu antes e que por isso não tem organismos ainda que são capazes de degradar, então se acumula em quantidades insanas, que certamente vão deixar uma camada geológica aí para daqui a alguns milhões de anos, né, como tem a camada de irídio, como tem a camada de ferrugem, vai ter uma camada de plástico coincidente com o desaparecimento de depósitos de petróleo ali, grande que a gente deixou ali, para pegar uma coisa que a gente produz e processa aqui, né, que está mudando o planeta. Então a gente tem esses extremos de frio na Antártica, de temperatura e pressão em vulcões ou fontes termais e outras coisas, mas e aqui no Brasil? Que extremos que a gente tem por aqui? Tem fonte termal, tem, sei lá, Caldas Novas, tem subsuperfície, tem subterrâneo. Para alguém que está estudando organismos extremos aqui no Brasil, não só fora, onde vocês estão indo? Que tipo de condições extremas a gente tem aqui? A seca da Caatinga? O que é? Então, tem muitas pessoas que nem imaginam que o Brasil tem extremos, né? A gente fala, vamos estudar extremófilo, aí não necessariamente a gente precisa ir lá para a Antártica para estudar um extremófilo. Aqui no Brasil a gente tem, né, muitos locais para tentar encontrar. E a gente tem estudado principalmente cavernas, né, no Brasil, que aqui na região do sul de São Paulo tem o Petá, né, que é um parque que tem aí mais Caverna de 300 do Diabo. cavernas. Nessa região também. E são cavernas muito diversas, né, que a gente tem estudado, principalmente cavernas alagadas, que a gente consegue coletar um testemunho de sedimento dentro da caverna, porque a gente quer ir para regiões que tem pouco oxigênio, que a gente encontra esses extremófilos. Mas o Mar Profundo do Brasil também, né, tem, né, vários condições aí extremas para a gente tentar encontrar extremófilos. Isso é o que eu tenho focado principalmente, mas também o Brasil tem outros, né, ambientes extremos, como a Caatinga, né, regiões áridas, enfim, né, tem muitos locais, inclusive lá no Rio de Janeiro tem as Lagoas Salgadas, que a gente ainda encontra os estromatólitos, também tem várias esteiras microbianas em condições de muito sal. Então a gente tem aí um leque de diversos ambientes que a gente pode descobrir, inclusive novos extremófilos, novas espécies que podem ajudar a gente aí nesses modelos para tanto evolutivos quanto para a busca de vida fora da Terra. Pelo que eu entendi, é parte do que você está fazendo com Serrapilheira, inclusive, né? Isso, exatamente, né? O meu projeto do Serrapilheira, a pergunta é essa, eu quero entender como que essas subsuperfícies do Brasil, né, tanto marinhas quanto terrestres, podem ajudar a gente a descobrir novos extremófilos, principalmente arqueias, que possam, né, auxiliar nessa questão da busca de vida nesses oceanos do sistema solar e também que estejam relacionadas com a origem dos eucariotos. Que legal, que legal. A origem da vida e possibilidade de vida no universo, para mim já são dois temas fantásticos, mas quem sabe vocês também não acham uma nova DNA polimerase aí que a gente pode fazer algumas coisas no meio. E novos extremófilos brasileiros que a gente pode, né, colocar nomes em homenagem, né, ao nosso país, acho que seria super interessante. Verdade, né? Verdade, né? Não precisa ter só as Asgard. As Asgard. E para quem gostou, para quem descobriu que tem vida em muito mais lugar e que, de repente, estudando isso, inclusive, pode conhecer lugares muito mais extremos, que mais que a gente pode saber, ler ou se informar? Como é que a gente pode buscar mais material, ou seu, ou da área, ou de coisas próximas? O que você me recomenda para quem quiser aprender mais sobre vida extrema, ou vida fora da Terra, ou essa relação entre os extremos da Terra e a possível vida no universo, ou astrobiologia? Por onde a gente pode ir para saber mais? Então, no nosso grupo de pesquisa, né,
O meu laboratório é o laboratório de extremófilos marinhos, então eu tenho esse foco. A gente sempre tenta publicar alguma coisa nas redes sociais de como são as coletas, o nosso dia a dia, que eu acho que é legal, né, as pessoas acabam se interessando. Então tem essa parte, assim, mais específica, né, das nossas pesquisas. Mas o que é legal para quem gosta de astrobiologia é que o Brasil, ele tem uma sociedade brasileira de astrobiologia. Legal. E aí, quem tiver interesse, né, tem, né, o site, as redes sociais e pode acompanhar. Tem a lista de pesquisadores que estão, né, associados. E a astrobiologia é muito diversa, então tem desde quem trabalha com extremófilos ou até astrônomo que trabalha com exoplaneta, químico, geólogo, físico, né, filósofo. Tem, né, o pessoal de todas as áreas aqui no Brasil, né, que trabalha com astrobiologia, que é legal, né, acompanhar. Então, quem quiser, né, tem sempre também um evento anual da sociedade. E tem um livro que foi escrito inteiramente por autores brasileiros, que se chama Astrobiologia, uma Ciência Emergente, que também aborda vários temas da astrobiologia, desde a origem do universo até exploração interestelar, né? Então, né, todos os aspectos da astrobiologia também é bem interessante, quem tiver interesse em ler mais a fundo. Que legal, que legal. Obrigado, sim. Eu acho fantástico poder estudar vida fora da Terra, estudando a vida na Terra. Mais fantástico ainda que isso te leva para lugares tão inusitados quanto um vulcão na Antártida, com esses extremos. E um privilégio a gente estar num país que tem esse tipo de material na própria língua, que tem gente estudando isso por aqui, que dá para ir lá e conhecer. Aquelas áreas de conhecimento que eu tenho o maior prazer de trazer aqui, onde dá pra gente falar em relação ao nosso país também, o que a gente tem por aqui. E obrigado, Amanda, é um privilégio enorme poder ter ouvido essa aula toda aqui e ter visto a riqueza que é ter uma pesquisa que, de longe, parece ser sem grandes consequências, é mais entendimento do que aplicações, mas que ao mesmo tempo gera mega aplicações, explica muita coisa e fala não só sobre a vida corrente na Terra, mas sobre o passado dela e onde a gente pode encontrar vida no futuro. É uma mistura que eu não conheço outra área que consiga fazer tão bem assim. Muito obrigada, Átila, também pela discussão, foi super interessante, acho que eu ficaria aqui horas falando sobre isso, que é um assunto que eu sou fascinada e fiquei muito feliz aí com a nossa conversa. Obrigada. Obrigado. Espero que você tenha curtido essa aula sobre extremos da vida aqui no Não Ficção, esse episódio raiz que traz essa biologia que eu sempre gostei de estudar. E, de cara, já é um episódio que para mim conversa muito com vários outros por aqui, com a conversa com o Álvaro Crosta sobre impactos, meteoros, meteoritos, cometas e eventos de extinção que aconteceram aqui na Terra, que conversa com o Luiz Anelli sobre o que provocou a extinção dos seres vivos que viviam antes dos dinossauros e dos dinossauros depois, com muita conversa legal. Tem também a conversa com a Roseli sobre vulcões extraterrestres, outros vulcões nos sistemas solares, os criovulcões, uma descobridora deles que trabalha na NASA, e tem a conversa com o Marcelo Gleiser sobre vida no universo, onde a gente discute particularmente o quão especial é ou não é a vida aqui na Terra e o quão difícil deve ser da gente encontrar vida fora daqui e o que isso ensina sobre a necessidade de preservar a vida aqui na Terra. Obrigado por esse privilégio que vocês me dão, podendo trazer esses temas por aqui, e obrigado ao Serra Pilheira, inclusive, que me dá o privilégio de poder conversar com essas pessoas, que é o instituto que apoia a pesquisa e divulgação científica aqui no Brasil, que apoia, entre outras coisas, a pesquisa da Amanda Bendia para encontrar organismos extremófilos aqui no Brasil. Se você quiser mais conversas como essa, a gente tem o Não Ficção por aqui e tem os vídeos regulares do canal, é só você se inscrever e você recebe o aviso deles por aqui. A gente se vê no próximo.